Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração aberto e cheio de expectativa. Antes de qualquer pedido, nós queremos reconhecer que este dia é um presente vindo das Tuas mãos. A Tua palavra declara no livro de Salmos capítulo 118 e versículo 24: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. E por isso escolhemos começar este dia com alegria e confiança. Pai, consagramos a Ti cada minuto que viveremos hoje. Consagramos nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes e decisões. Que nada neste dia fuja do Teu controle. Que cada passo seja guiado pela Tua mão poderosa. Se houver desafios, que o Senhor nos dê força. Se houver oportunidades, que o Senhor nos dê sabedoria para aproveitá-las. Senhor, visita agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. Talvez alguém tenha acordado preocupado, com o coração apertado, pensando em contas para pagar, problemas na família ou situações no trabalho. Mas hoje nós declaramos que o medo não terá domínio sobre nós. A Tua palavra diz no livro de Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós recebemos essa promessa para este dia. Pai, que este dia seja marcado pela Tua presença. Que onde colocarmos os nossos pés haja paz. Que onde entrarmos haja luz. Que as nossas palavras sejam cheias de graça e sabedoria. Guarda nossa boca para não falarmos aquilo que machuca. Guarda o nosso coração para não guardarmos mágoas. Abençoa o nosso sair e o nosso entrar. Abençoa o nosso trabalho, nossos estudos, nossos compromissos. Que nenhuma notícia negativa roube a nossa alegria. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a nossa fé. Nós escolhemos confiar que o Senhor já está preparando coisas boas para nós. Renova as nossas forças nesta manhã. Se há cansaço físico ou emocional, traz descanso. Se há desânimo, traz ânimo novo. Se há insegurança, traz confiança. Que possamos lembrar do que está escrito no livro de Lamentações, capítulo 13, versículos 22 e 23. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Pai, que este dia seja diferente de todos os outros. Que seja um dia de portas abertas, de respostas inesperadas, de testemunhos que glorifiquem o Teu nome. Nós entregamos este dia completamente nas Tuas mãos e declaramos que ele será abençoado do começo ao fim. Se você crê que Deus já está tomando a frente do seu dia, deixe seu amém nos comentários e declare: Hoje eu viverei debaixo da bênção do Senhor. Pai amado, depois de consagrarmos este dia, nós colocamos diante de Ti a nossa vida financeira, nossos projetos e tudo aquilo que envolve a nossa prosperidade. Porque sabemos que o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida, inclusive com o sustento da nossa casa. Senhor, há pessoas orando agora que estão preocupadas com dívidas, com contas atrasadas, com a instabilidade no trabalho. Alguns estão buscando uma oportunidade, outros desejam crescimento naquilo que já fazem. Mas hoje nós declaramos que a nossa provisão não vem apenas do esforço humano, ela vem do Senhor. A Tua palavra diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 18, que é o Senhor quem nos dá força para adquirir riquezas. Por isso, Pai, nós pedimos não apenas recursos, mas força, capacidade, criatividade e sabedoria. Abençoa as nossas mãos. Abençoa cada projeto que está começando e cada sonho que ainda está no papel. Se houver portas fechadas, abre no tempo certo. Se houver oportunidades escondidas, revela. Se houver decisões importantes a serem tomadas, dá discernimento. Não queremos prosperar de qualquer maneira, queremos prosperar debaixo da Tua vontade. Senhor, ensina-nos também a administrar bem aquilo que já temos. Muitas vezes pedimos mais, mas precisamos aprender a cuidar do que já está em nossas mãos. Que haja organização, responsabilidade e fidelidade. Que nunca nos falte o essencial e que haja sempre o suficiente para compartilhar com quem precisa. A Tua palavra declara no livro de Filipenses capítulo 4 e versículo 19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Nós tomamos posse dessa promessa. Supre, Pai, cada necessidade representada aqui. Que o pão nunca falte sobre a mesa. Que o aluguel seja pago. Que as contas sejam quitadas. Que o desespero dê lugar à confiança. Que toda mentalidade de escassez seja quebrada.
Que toda palavra negativa sobre a nossa vida financeira perca força. Declaramos que somos filhos de um Deus que cuida, que provê e que honra aqueles que confiam nele. Senhor, que a prosperidade que o Senhor derramar sobre nós seja acompanhada de humildade. Que nunca coloquemos o dinheiro acima da fé. Que nunca troquemos a tua presença por bens materiais. Que a nossa maior riqueza continue sendo a comunhão contigo. Nós declaramos que tempos de crescimento estão se aproximando. Que testemunhos de provisão surgirão. Que o Senhor está preparando caminhos que ainda não vemos. Entregamos nossa vida financeira nas tuas mãos e confiamos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Pai de amor, neste momento nós nos aproximamos de ti para clamar por cura. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida, que toca, que restaura e que transforma situações que aos olhos humanos parecem impossíveis. Senhor, tu conheces cada enfermidade representada aqui. Conheces as dores físicas, os diagnósticos médicos, as limitações que têm trazido sofrimento. Nada está escondido diante dos teus olhos. Antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe o que precisamos. A tua palavra declara no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E é com essa confiança que nós oramos agora. Toca, Senhor, nos corpos que precisam de restauração. Onde há inflamação, traz equilíbrio. Onde há dor constante, traz alívio. Onde há doença, libera cura. Nós também lembramos do que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Nós nos apegamos a essa promessa e declaramos que o poder da cruz continua ativo hoje. Que a tua mão poderosa alcance hospitais, lares, quartos e cada lugar onde alguém clamando por saúde. Pai, mas nós sabemos que a cura não é apenas física. Existem feridas na alma que doem mais do que qualquer enfermidade no corpo. Há pessoas lutando contra a ansiedade, tristeza profunda, medo constante, pensamentos de derrota. Senhor, visita a mente agora. Traz paz onde há confusão. Traz esperança onde há desânimo. A tua palavra diz no livro de Salmos, capítulo 147 e versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Liga as feridas emocionais. Senhor, cura traumas do passado, decepções, perdas, palavras que marcaram negativamente. Se houver alguém esperando o resultado de exames, traz tranquilidade ao coração. Se houver alguém enfrentando tratamento difícil, fortalece para continuar. Que cada médico seja instrumento nas tuas mãos. Que cada medicamento seja usado como ferramenta, mas que milagre venha do Senhor. Pai, sopra a vida onde há fraqueza. Renova as forças físicas e emocionais. Que o cansaço seja substituído por vigor. Que a angústia seja substituída por serenidade. Que a tristeza seja transformada em alegria. Nós declaramos que a saúde está sendo restaurada. Que algo está mudando agora, mesmo que ainda não seja visível. Porque quando o Senhor age, o impossível começa a se tornar realidade. Recebemos a tua cura sobre nós. Confiamos que o Senhor está trabalhando em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós permanecemos diante da tua presença com reverência e fé, reconhecendo que o Senhor é poderoso para libertar completamente. Não apenas aliviar por um momento, não apenas trazer uma sensação passageira de paz, mas realizar uma transformação verdadeira e duradoura. Pai, tu conheces as prisões que não aparecem para as outras pessoas. Conheces as lutas que são travadas na mente durante a madrugada. Conheces os pensamentos que acusam, as lembranças que ferem, as culpas que pesam e os medos que paralisam. Há pessoas orando agora que estão cansadas de tentar sozinhas. Cansadas de prometer mudança e não conseguir cumprir. Cansadas de lutar contra hábitos que parecem mais fortes do que elas. Mas hoje nós declaramos que maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer força contrária. A tua palavra diz no livro de Salmos, capítulo 107, versículos 13 e 14, que na angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas cadeias. Quebra agora, Senhor, toda cadeia invisível. Se houver vícios que aprisionam, sejam eles emocionais ou físicos, derrama força sobrenatural. Se houver dependência de substâncias, de comportamentos destrutivos ou de relacionamentos que machucam, entra com teu poder restaurador.
Que a vontade de mudar seja fortalecida. Que a fraqueza seja substituída por determinação, guiada pelo teu Espírito. Pai, há também prisões emocionais profundas. Pessoas presas à rejeição, presas à comparação, presas à sensação constante de não serem suficientes. Palavras ditas no passado que ainda ecoam na mente. Você não consegue, você não é capaz, você nunca vai mudar. Hoje nós declaramos que essas vozes perdem força diante da verdade da tua palavra. Porque está escrito no livro de Romanos capítulo 8 e versículo 1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, remove o peso da culpa, remove o peso da vergonha. Ensina-nos a aceitar o teu perdão de forma completa. Que não vivamos presos a erros antigos quando o Senhor já nos ofereceu um novo começo. Pai, visita agora as memórias que ainda causam dor. Traumas da infância, abandono, perdas, traições, humilhações. Toca nessas áreas profundas que muitas vezes ninguém conhece. Cura as emoções feridas. Restaura a autoestima destruída. Reconstrói a identidade baseada naquilo que o Senhor diz sobre nós e não no que o mundo declarou. A tua palavra diz no livro de João, capítulo 8 e versículo 36, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós não queremos uma liberdade parcial, queremos liberdade completa. Liberta-nos de padrões repetitivos que sempre nos levam ao mesmo lugar de sofrimento. Liberta-nos de decisões impulsivas que geram consequências dolorosas. Liberta-nos do medo de recomeçar. Se houver opressão espiritual, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Toda influência maligna, toda tentativa de confusão, todo espírito de medo, desânimo e destruição, seja afastado. Declaramos que este lar pertence ao Senhor. Declaramos que esta vida pertence ao Senhor. Pai, renova também a nossa mente, porque muitas cadeias começam nos pensamentos. Assim como está escrito no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Renova agora a forma de pensar. Onde havia negatividade, coloca fé. Onde havia derrota, coloca esperança. Onde havia confusão, coloca clareza. Que a libertação venha acompanhada de transformação de atitudes. Que haja mudança real no comportamento. Que a partir dessa oração surja uma nova postura diante da vida. Não mais como vítimas das circunstâncias, mas como filhos que confiam no poder do Pai. Senhor, que haja agora uma sensação de leveza. Que lágrimas sejam derramadas como sinal de alívio. Que o coração sinta que algo foi rompido no mundo espiritual. Que o ambiente seja tomado pela tua paz. Nós declaramos que não seremos mais prisioneiros do passado. Não seremos mais dominados pelo medo. Não seremos mais escravos da culpa ou da vergonha. Somos livres para viver os planos que o Senhor preparou. Recebemos a libertação profunda, completa e definitiva. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois de clamarmos por libertação profunda, nós agora levantamos um clamor por proteção. Porque sabemos que vivemos em um mundo onde existem perigos visíveis e invisíveis, mas também sabemos que maior é o Senhor que nos guarda. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. A tua palavra declara no livro de Salmos capítulo 46, versículo 1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é nessa verdade que descansamos. Nós não estamos sozinhos. Não estamos desamparados. Existe um Deus vigilante cuidando de cada detalhe da nossa vida. Senhor, coloca uma muralha espiritual ao nosso redor. Guarda o nosso sair e o nosso entrar. Assim como está escrito no livro de Salmos capítulo 121, versículos 7 e 8, o Senhor nos guardará de todo mal, guardará a nossa alma, guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós tomamos posse dessa promessa. Protege-nos de acidentes inesperados. Livra-nos de assaltos, de violência e de situações perigosas. Dá-nos discernimento para perceber riscos antes mesmo que aconteçam. Se houver caminhos que não devemos seguir, feche-os. Se houver decisões que podem nos colocar em perigo, mostra com clareza. Pai, guarda também a nossa casa. Que nenhum mal entre por nossas portas. Que não haja espaço para divisão, para brigas constantes ou para palavras que machucam. Que o ambiente do nosso lar seja marcado pela tua paz. Que cada cômodo seja visitado pela tua presença. Senhor, protege os nossos familiares. Guarda os nossos filhos na escola, no trabalho, nas amizades.
Guarda os nossos pais, nossos irmãos e todos aqueles que amamos. Que onde eles estiverem, sintam a tua mão os sustentando. A tua palavra declara no livro de Isaías, capítulo 54 e versículo 17, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Se houver planos sendo feitos contra esta vida, que sejam frustrados. Se houver inveja, que perca a força. Se houver perseguição, que se transforme em testemunho. Pai, protege também a nossa mente, porque muitas vezes os ataques vêm em forma de pensamentos de medo e preocupação. Livra-nos da ansiedade que tenta dominar o coração. Que possamos descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Que os seus anjos estejam ao nosso redor, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nós confiamos nessa proteção sobrenatural. Senhor, que possamos caminhar confiantes, não porque não existam desafios, mas porque sabemos que o Senhor está conosco em cada passo. Se enfrentarmos tempestades, que estejamos protegidos. Se atravessarmos momentos difíceis, que saiamos mais fortes. Nós declaramos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. E debaixo dessa sombra nós estamos seguros. Se você crê que Deus está guardando a sua vida e a sua família neste momento, deixe o seu amém nos comentários e declare com fé: eu estou protegido pelo Senhor todos os dias da minha vida. Pai amado, depois de declararmos a tua proteção sobre as nossas vidas, nós agora te pedimos algo essencial para continuar a caminhada: fé fortalecida e perseverança firme. Porque sabemos que não basta começar bem, é preciso permanecer confiando até o fim. Senhor, existem momentos em que a fé se enfraquece, momentos em que oramos e a resposta parece demorar, momentos em que olhamos ao redor e vemos dificuldades maiores do que imaginávamos. Mas hoje nós escolhemos lembrar do que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel. Pai, fortalece a nossa fé quando as circunstâncias tentam nos fazer duvidar. Quando surgirem notícias inesperadas, que a nossa confiança não desmorone. Quando os planos não saírem como imaginamos, que possamos descansar na certeza de que o Senhor continua no controle. A tua palavra declara no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, que andamos por fé e não por vista. Ensina-nos a viver essa verdade. Que não sejamos guiados apenas pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que possamos confiar mesmo quando não entendemos todos os caminhos. Senhor, reacende dentro de nós o primeiro amor. Se em algum momento nos tornamos frios ou distraídos, traz-nos de volta para perto da tua presença. Dá-nos prazer em orar, prazer em ler a tua palavra, prazer em buscar a tua face. Que a nossa fé não seja apenas palavras, mas prática diária. Quando o cansaço bater a porta, renova as nossas forças. Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renova-nos agora. Senhor, Pai, dá-nos perseverança, porque muitas promessas exigem espera, muitas conquistas exigem resistência. Que não desistamos no meio do caminho, que não abandonemos aquilo que o Senhor começou em nós. Se houver dúvidas no coração, traz clareza. Se houver comparação com outras pessoas, traz contentamento. Se houver impaciência, traz equilíbrio. Que possamos entender que cada pessoa tem o seu tempo e que o Senhor trabalha de maneira única em cada vida. Fortalece-nos também diante das tentações. Dá-nos firmeza para escolher o que é certo, mesmo quando o caminho mais fácil parece mais atraente. Que a nossa fé seja demonstrada nas pequenas decisões do dia a dia. Senhor, queremos ser como uma casa edificada sobre a rocha, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Que venham os ventos, as chuvas e as tempestades, mas que a nossa fé permaneça firme porque está fundamentada em Ti. Nós declaramos que a nossa fé está sendo fortalecida agora, que estamos mais firmes, mais conscientes e mais determinados a confiar no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, neste momento nós colocamos diante de Ti aquilo que é tão precioso para o nosso coração, a nossa família.
Porque depois de fortalecer a nossa fé, nós entendemos que precisamos de lares firmados na tua presença. Sabemos que quando a família está bem, o coração encontra paz para enfrentar qualquer desafio. Senhor, visita cada casa representada nesta oração. Entra nos lares onde há silêncio causado por mágoas antigas. Entra nos lares onde existem discussões constantes, falta de diálogo e distanciamento emocional. Onde houve palavras duras, traz arrependimento. Onde houve feridas, traz cura. Onde houve frieza, reacende o amor. A tua palavra declara no livro de Colossenses capítulo 13, versículo 13, que devemos suportar uns aos outros e perdoar-nos mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Ensina-nos a perdoar de verdade, porque muitas vezes o orgulho mantém a família dividida. Que o orgulho seja quebrado agora e que a humildade tome o seu lugar. Pai, restaura casamentos que estão enfraquecidos. Onde a comunicação falhou, traz entendimento. Onde o respeito foi perdido, restaura. Onde existe vontade de desistir, traz força para lutar pelo que o Senhor uniu. Que o amor não seja apenas sentimento, mas decisão diária de cuidar, honrar e proteger. A tua palavra diz no livro de Eclesiastes capítulo 4 e versículo 12 que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Que o Senhor seja a terceira dobra no casamento, sustentando e fortalecendo a união. Senhor, guarda os nossos filhos. Vivemos em tempos difíceis, cheios de influências que podem afastá-los do teu caminho. Dá sabedoria aos pais para orientar com equilíbrio, firmeza e amor. Dá discernimento para corrigir sem ferir. Que dentro de cada lar haja diálogo sincero e temor ao Senhor. Restaura também a relação entre pais e filhos. Se houve ausência, aproxima. Se houve decepção, cura. Se houve rejeição, traz aceitação e reconciliação. Que nenhum filho se sinta desamparado. Que nenhum pai ou mãe se sinta incapaz. Pai, nós declaramos sobre a nossa casa o que está escrito no livro de Josué capítulo 24 e versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa verdade se cumpra. Que cada membro da nossa família seja alcançado pela tua graça. Entregamos a ti também aqueles familiares que estão afastados da fé, aqueles que já conheceram o teu caminho, mas hoje estão distantes. Nós cremos na promessa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós tomamos posse dessa palavra. Senhor, transforma o ambiente da nossa casa. Que haja mais oração, mais união, mais paciência. Que o nosso lar seja um lugar de descanso e não de tensão. Que seja um lugar onde o teu nome é honrado. Nós entregamos a nossa família em tuas mãos, confiando que o Senhor está restaurando o que parecia perdido e fortalecendo o que já estava de pé. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, neste momento nós colocamos diante de ti as nossas decisões. Porque sabemos que a vida é feita de escolhas, e cada escolha pode nos aproximar ou nos afastar do propósito que o Senhor tem para nós. Por isso, nós não queremos caminhar guiados apenas pela emoção, pelo medo ou pela pressão das circunstâncias. Queremos ser guiados pela tua voz. Senhor, quantas vezes nos sentimos confusos, sem saber qual direção tomar. Há decisões relacionadas à família, ao trabalho, às finanças, aos estudos, aos relacionamentos. Há portas que se abrem e não sabemos se devemos entrar. Há caminhos que parecem bons, mas não sabemos se são os teus caminhos. Por isso nos lembramos do que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pai, nós escolhemos confiar. Mesmo quando não entendemos tudo, nós confiamos. Não queremos depender apenas da nossa lógica, da nossa experiência ou da opinião das pessoas. Queremos depender da tua direção. Fala conosco de maneira clara. Se for preciso fechar portas, fecha. Se for preciso nos impedir de avançar em algo que parece bom, mas que não vem de ti, nos impede com amor. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas. Livra-nos de agir por impulso. Dá-nos paciência para esperar a tua confirmação. Ensina-nos a discernir quando algo vem do Senhor e quando não vem. A tua palavra declara no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Nós tomamos posse dessa promessa. Guia-nos com os teus olhos. Senhor,
Mostra-nos o caminho certo, mesmo que ele seja mais estreito, mais difícil ou mais demorado. Pai, coloca paz no nosso coração quando estivermos no caminho certo. E se estivermos no caminho errado, tira a paz, para que possamos perceber que precisamos voltar. Dá-nos sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz no meio de tantas vozes. Senhor, abençoa também os nossos planos. Nós sonhamos, planejamos e desejamos crescer. Mas, acima de tudo, queremos que a tua vontade prevaleça. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Que essa seja a nossa postura, dependência total da tua vontade. Entrega nas tuas mãos as decisões que precisamos tomar ainda esta semana. Aquilo que está tirando o nosso sono, aquilo que tem gerado ansiedade. Nós colocamos diante do teu altar agora e declaramos que o Senhor está tomando a frente. Pai, se houver medo de errar, tira esse medo. Se houver insegurança, fortalece-nos. Se houver dúvida, esclarece. Nós não queremos andar sozinhos. Queremos andar debaixo da tua direção. Que cada passo que dermos seja confirmado por ti. Que cada porta aberta seja uma porta preparada pelo Senhor. E que, mesmo quando enfrentarmos desafios, possamos ter a certeza de que estamos exatamente onde o Senhor quer que estejamos. Nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e entregamos os nossos caminhos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, depois de colocarmos diante de Ti as nossas decisões, caminhos, nós queremos agora aprender algo que transforma completamente a nossa maneira de viver, a gratidão. Porque quando somos gratos, o nosso coração muda. A nossa visão muda. A nossa forma de enfrentar as dificuldades muda. Senhor, muitas vezes nós pedimos e pedimos, mas hoje nós queremos parar para agradecer. Agradecer pela vida. Agradecer pelo fôlego. Agradecer pelo alimento que chega à nossa mesa. Agradecer pelo trabalho, pela família, pela oportunidade de recomeçar todos os dias. A tua palavra nos ensina no livro de 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, que devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Pai, ensina-nos a sermos gratos não apenas quando tudo vai bem, mas também quando estamos enfrentando lutas. Sabemos que a gratidão não ignora os problemas, mas nos lembra que o Senhor continua sendo bom, mesmo no meio das dificuldades. Quando olhamos para trás, vemos quantas vezes o Senhor nos sustentou, quantas portas já foram abertas, quantos livramentos já recebemos, quantas respostas já chegaram no tempo certo. Senhor, perdoa-nos quando reclamamos mais do que agradecemos, quando focamos mais no que falta do que no que já temos. Abre os nossos olhos para enxergar as pequenas bênçãos diárias que muitas vezes passam despercebidas. A tua palavra declara no livro de Salmos, capítulo 103, versículos 1 e 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Pai, nós não queremos esquecer os teus benefícios. Obrigado pela proteção que nem sempre percebemos. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos livrou de algo que poderia nos causar dor. Obrigado pelas portas que se fecharam, porque hoje entendemos que era um livramento. Mesmo que ainda existam áreas que estamos esperando resposta, nós escolhemos agradecer, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos. Sabemos que o Senhor está preparando algo maior do que imaginamos. Pai, coloca um coração grato dentro de nós. Um coração que louva antes da vitória chegar. Um coração que confia antes do milagre acontecer. Um coração que reconhece que tudo que temos vem de Ti. Que a gratidão nos fortaleça. Que a gratidão nos dê paz. Que a gratidão nos ajude a enfrentar cada dia com esperança renovada. Nós te agradecemos por esta oração. Agradecemos por este momento na Tua presença. Agradecemos porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra e está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas não ao fim da nossa comunhão contigo. Pelo contrário, queremos que seja apenas o começo de um dia vivido na Tua presença, de uma vida rendida à Tua vontade, de um coração totalmente consagrado ao Senhor. Neste momento, nós nos colocamos diante de Ti por inteiro. Não apenas uma parte da nossa vida, não apenas aquilo que é fácil entregar,
mas tudo. Entregamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, as nossas fraquezas e também as nossas conquistas. Tudo pertence a ti. A tua palavra declara no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pai, nós nos apresentamos agora como sacrifício vivo. Queremos viver de maneira que te agrade. Queremos que as nossas atitudes, palavras e pensamentos reflitam a tua presença. Se houver algo em nós que precisa ser transformado, transforma. Se houver hábitos que precisam ser deixados para trás, dá-nos força para abandonar. Se houver decisões que precisam ser ajustadas, mostra-nos com clareza. Nós não queremos viver de qualquer forma. Queremos viver segundo a tua vontade. Senhor, consagramos este dia que está diante de nós. Cada hora, cada compromisso, cada encontro. Que o Senhor vá à nossa frente, preparando o caminho. Que nada aconteça sem que o Senhor permita. E que, mesmo diante de desafios inesperados, possamos lembrar que o Senhor continua soberano. A tua palavra nos garante no livro de Jeremias capítulo 29, versículo 11, que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nós nos agarramos a essa promessa. Mesmo que hoje não entendamos todos os detalhes do caminho, nós confiamos que o nosso futuro está em tuas mãos. Pai, sela essa oração no nosso coração. Que ela não seja apenas palavras bonitas, mas uma verdade vivida. Que ao longo do dia possamos lembrar de cada pedido feito aqui, de cada promessa declarada e de cada entrega realizada. Nós declaramos que somos abençoados, protegidos, fortalecidos, curados e guiados pelo Senhor. Declaramos que a nossa família está guardada, que a nossa fé está firme, que as nossas decisões estão sendo direcionadas por Ti, que o nosso coração está cheio de gratidão. Entregamos também o nosso futuro, o que ainda não aconteceu, o que ainda não vimos, o que ainda estamos esperando. Nós confiamos que o Senhor está trabalhando em silêncio, alinhando pessoas, preparando oportunidades e abrindo portas no tempo certo. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que a Tua mão esteve conosco em cada detalhe. E que amanhã possamos voltar novamente à Tua presença, porque sabemos que dependemos de todos os dias. Se você crê que Deus está no controle da sua vida e que Ele ouviu esta oração, deixe sua amém nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa fortalecer a fé hoje. Em nome de Jesus, amém.